turma. Olá, pessoal. Vamos falar aqui sobre o nosso cálculo de férias brutas e férias líquidas. Tá? Nós temos o exemplo aqui de uma funcionária que possui período aquisitivo de 2/6/2018 a 1/6/2019, gozou férias de 30 dias em abril e possui um dependente para fins de imposto de renda. No referido período, ela possuiu ali 10 faltas não justificadas. O salário base dela é de R$ 3.580 sem adicionais, né? Sem adicional de preciosidade, ou sem adicional de insalubridade, certo? Também não tem horas extras. Pede-se calcular as férias brutas e as férias líquidas, respectivamente. Nesse cálculo aqui, né, há um diferencial, né, porque ela teve algumas faltas não justificadas, né, o que vai reduzir os dias de gozo dela de férias. Né. Se não tivesse faltas, né, ela teria lá os 30 dias de gozo de férias. Tá? No caso em específico, como ela tem 16 faltas não justificadas, a gente precisa olhar a tabela, né, referente à relação entre dias de férias que ela tem direito, né, frente ao número de faltas, certo? Então, essa tabela, ela nos ajuda aí, né, a fazer essa identificação, certo? Então, a gente precisa olhar lá, tá? Então, eu já coloquei direto aqui, olhando na tabela, os dias de direito de férias dela, para quem teve, né, dias falta no ano não justificadas entre 15 e 23 faltas, terá direito a 18 dias de gozo de férias. Tá? Então, a gente precisa olhar a tabela, olhar o intervalo em que se enquadra, né? No caso dela, se enquadra aqui nessa faixa. Terá, então, portanto, 18 dias de férias. Então, modifica aqui a base, né, de salário de férias dela. Tivesse nenhuma falta injustificada, né, o valor do salário base dela seria o valor do salário base de férias. No entanto, como ela teve faltas, ela terá, né, um salário base de férias, tá, referente aos 18 dias apenas. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa ver, né, é o salário de férias, né, o salário base de férias. O salário base dela é 3.580, né, e para achar o salário base de férias dela, a gente precisa encontrar quanto, né, é esse salário para 18 dias. Então, a gente vai fazer, né, 3.580 divididos por 30 dias, vai dar o valor do salário dia dela, agora vezes os 18 dias que ela tem direito de férias, né? E a gente vai ter um salário base de férias dela, tá? A divisão ali, então, 3.580 por 30 dá 119,3333, né? Multiplica-se pelos 18 dias de gozo que ela tem direito, chegamos a um salário de férias, né? Salário base de férias de R$ 2.148, tá? Então, sempre que houver faltas, né, durante o período aquisitivo, a gente deve olhar a tabela, né, que faz a relação entre o número de faltas injustificadas e o número de dias de direito de férias. Tá? Achamos, então, a base de férias dela. Bom, férias faz direito a 1/3, né, constitucional de férias. Então, é o salário de férias dela, né, dividido por 3, né, o terço de férias. Tá? Então, vai ficar o salário base de férias, R$ 2.148, divididos por 3. E aí o terço de férias chega-se a R$ 716. Então, 2.148, divide por 3, R$ 716 de 1/3 de férias. Tá? Esses são os proventos de férias dela, né? Diz que ela não tem adicionais, né? Não tem médias de horas extras, né? Então, salário bruto de férias vai ser o salário base de férias dela,
referente aos 18 dias, mais o terço de férias referente ao direito constitucional, né? 2.148 mais o terço, então a gente tem um salário bruto de férias de R$ 2.864. Tá? Bom, só que nesse exercício se pede também o valor líquido, né, das férias. Então a gente precisa fazer o cálculo dos descontos, tá? Então, sobre as férias, a gente vai ter que fazer o cálculo do desconto de INSS, o desconto do imposto de renda, para conseguir chegar ao valor líquido de férias a receber, tá? Então, a primeira coisa, nós temos que achar a base do INSS, né, para poder fazer o desconto de INSS, certo? Então, a base do INSS vai ser o salário de férias, né, o salário base de férias, os R$ 2.148, mais o terço de férias, né? Então, a base de férias vai ser 2.864, né? 2.148 mais 716, 2.864, tá? Então, vai ser esse valor que nós vamos utilizar para fazer o cálculo de incidência do desconto de INSS, tá? Bom, forma de cálculo do desconto INSS, né, a partir de 2020, né? Então, até 2019, nós tínhamos ali a aplicação, né, de um percentual, de uma alíquota sobre o valor base do INSS, né? Agora houve uma alteração na forma de cálculo, né? A gente tem que aplicar a alíquota sobre o valor base e deduzir uma parcela, tá? Então, tem uma tabela, né, que a gente precisa observar para tanto, certo? Vamos dar uma olhadinha nessa tabela, como é que ficou a forma de fazer o desconto do INSS, tá? Vamos lá. Bom, então, a nova forma de cálculo do INSS, né, ficou agora progressivo, muito parecido com a tabela do imposto de renda, né, porque tem valores de alíquota a serem aplicados e tem parcelas a deduzir, tá? Então, nós temos aí 4 faixas para cálculo do INSS com parcelas a deduzir, tá? Quem fica ali do valor do salário mínimo nacional, né, R$ 1.045, né, até R$ 1.045, né, fica na faixa de R$ 7,50, tá? Então, né, até 1.045, R$ 7,50 de INSS, tá? Aí não tem parcela a deduzir, aplica só o 7,5%. A faixa 2 vai ficar ali de 1.045 com centavo até o valor limite de 2.089,60. Vai ficando uma alíquota de 9%, tá, sobre o valor do salário, menos uma parcela a deduzir de 15,68. Na terceira faixa, 2.089,61 até o limite de 3.134,40, aplica-se uma alíquota de 12%, desconta-se uma parcela a deduzir de 78,34. Na última faixa, faixa 4, de 3.134,41 a 6.101,06, aplica-se uma alíquota de 14% e se deduz 141,06, tá? Para achar o valor, então, de desconto do INSS. Tá? O teto, né? Quem ganha mais de 6.101,06, né? Então, todos os valores acima do limite da faixa 4, né, vai se deduzir, né, um teto de 713,10. Tá? Então, esses são os valores, né, de alíquota a serem aplicados, 7,5, 9, 12 e 14. Né? 4 faixas, portanto. E cada faixa, né, cada percentual, vai ter a sua parcela a deduzir ao final do cálculo para encontrar o desconto que se aplica. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, nós já tínhamos encontrado a base do INSS, onde se vai aplicar a alíquota, né, que é os R$ 2.864. Então, o desconto do INSS vai ser o valor da alíquota vezes a base
menos a parcela a deduzir, tá? Então, temos aqui 12% vezes 2.864, né? 2.864. Então, da onde saiu os 12%? Da tabela de INSS, né? 2.864 se enquadra na faixa 3. Né? Aqui nessa faixa 3, 2.864, nós vamos multiplicar a base do INSS por 12% e vamos depois deduzir, né, a parcela correspondente. Tá? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. 12% vezes 2.864 menos 78,37. Tá? Então, 12 vezes o salário base de INSS chega-se a 343,68. Diminui a parcela a deduzir, 78,37. Chegamos a um desconto de INSS de R$ 265,31. Tá? Então, essa é a forma de cálculo do INSS. Tá? Bom, posteriormente, a gente precisa ainda fazer o desconto do imposto de renda. Né? Então, para a gente fazer o cálculo do imposto de renda, a gente tem que pegar os proventos de férias, né? O salário de férias, que é os 2.148, menos o INSS, que nós já calculamos antes, né? Menos os dependentes para fins de imposto de renda. Tá? Então, proventos, 2.148, mais o valor do terço de férias, tá? Então, o salário base dele, proventos, né? O salário base de férias, mais o terço de férias. Tá? Menos o valor de INSS calculado, menos dependentes para fins de imposto de renda. Tá? Cada dependente, na tabela do imposto de renda, né, equivale a um desconto de R$ 189,59, né? Chegando aqui, portanto, a um valor de R$ 2.409,10 de base do imposto de renda. Tá? Então, o importante aqui, né, é que a gente faça o proventos primeiro, soma o salário base de férias mais o terço de férias, desconto o INSS que nós tínhamos calculado e desconto os dependentes para fins de imposto de renda. No caso do nosso exercício, né, se refere aqui no enunciado, possui um dependente para fins de imposto de renda. Tá? Então, por isso a gente está descontando só um, 189,59. Tá? Se tivesse 2, 3, 4 dependentes, né, para imposto de renda, a gente teria que multiplicar esse valor de 189,59 pelo número de dependentes. Como só tem um, né, fica só esse valor. Tá? Então, encontramos a base de cálculo, né, para o desconto do imposto de renda, os 2.409,10. Tá? Agora, a gente vai fazer o desconto do imposto de renda. Tá? O desconto do imposto de renda é a base calculada, os 2.409,10, vezes a alíquota que se enquadra, menos a parcela a deduzir. Tá? Então, vamos olhar a nossa tabela de imposto de renda e vamos identificar, né, em que faixa ele se enquadra. Né? Vamos ver que pelo valor calculado, né, ele vai se enquadrar aqui na segunda faixa, né, no 7,5%. Né? Então, o salário base de cálculo do imposto de renda ficou nessa faixa, né, entre 1.903,99 até 2.826,65. Então, vou multiplicar aquele valor lá da base vezes 7,5%. O que resultar, eu vou deduzir 142,80. Tá? Então, vamos voltar lá para o desconto do imposto de renda. Tá? Então, a base calculada foi 2.409,10, né, que está aqui, vezes a alíquota de 7,5% que a gente olhou lá na tabela, né, que se enquadra exatamente naquela faixa, menos os 142,80 de parcela a deduzir. Tá? Então, 7,5% vezes a base do imposto de renda dá 180,68. Menos a parcela a deduzir de 142,80,
chegamos a um total de desconto de imposto de renda de R$ 37,88. Tá? Bom, precisamos então agora, para finalizar o cálculo, né, achar o salário líquido de férias. Tá? Então, o salário líquido de férias dele vai ser lá, o cálculo que a gente já feito lá, do salário bruto de férias, menos o desconto do INSS, menos o desconto do imposto de renda. Então, calculamos lá em cima ainda, né? O salário bruto de férias, tínhamos encontrado lá 2.864, certo? O desconto de INSS, né? Nós calculamos e encontramos 265,31. E depois nós calculamos o desconto do imposto de renda e achamos 37,88. Tá? Exatamente isso que a gente faz então, na última linha do nosso cálculo, né? Para achar o salário líquido de férias, 2.864 de salário bruto de férias, menos 265,31 de desconto de INSS, menos 37,88 de desconto do imposto de renda. E vamos chegar, portanto, a salário líquido de férias de 2.560,81, certo? Esse é o nosso passo a passo para o cálculo de férias brutas e cálculo de férias líquidas, tá? Então, o que teve de alteração, né, em relação ao ano anterior, que a gente deve ter atenção nesse cálculo, é a forma, né, de desconto do INSS, né? Mudou um pouquinho. Não é mais só a aplicação da alíquota, né? A gente aplica a alíquota dentro da faixa em que se quadrou e precisa deduzir uma parcela, certo? Então, espero que esse exercício, né, de exemplo tenha servido de ajuda a alguém, né? Desejo a todos aí bons estudos.